O sol começava a se pôr sobre o cerrado goiano quando a família Santos iniciou a que seria sua última viagem juntos. Carlos Eduardo Santos, de 42 anos, ajustou o retrovisor do Chevrolet Omega cinza enquanto sua esposa Márcia arrumava os últimos pertences no banco traseiro. Os 3 filhos do casal, Bruno, de 16 anos, Carla, de 14 e o pequeno Rafael, de apenas 8 anos, disputavam espaço no banco de trás, animados com a perspectiva de visitar os avós em Pirenópolis. Era um domingo de inverno seco, típico do Cerrado, com a temperatura agradável e o céu limpo que prometia uma viagem tranquila. Carlos, proprietário de uma pequena empresa de materiais de construção em Anápolis, havia planejado essa visita há semanas. Seu pai, Sebastião Santos, de 78 anos, estava se recuperando de uma cirurgia no coração, e a família queria passar alguns dias com ele antes que Carlos retornasse ao trabalho na segunda-feira. "Pai, quanto tempo ainda?" perguntou Rafael, espremido entre os irmãos mais velhos no banco traseiro. "Umas 2 horas, filho. Se não pegarmos trânsito em Goiânia, chegamos lá antes das 9 da noite", respondeu Carlos, conferindo o combustível. Havia abastecido em Anápolis antes de sair, e o tanque estava cheio. Márcia, de 39 anos, professora da rede municipal, verificou mais uma vez a bolsa térmica com os lanches que havia preparado. Sanduíches de presunto e queijo, suco de frutas, biscoitos e algumas frutas para o caminho. Era um ritual familiar que ela fazia sempre que viajavam. "Lembrem-se, crianças", disse Márcia, virando-se para os filhos. "O vovô Sebastião ainda está se recuperando. Nada de muito barulho, está bem?" Bruno, o mais velho, estava imerso em seu Walkman, ouvindo uma fita dos Titãs. Carla folheava uma revista Teen e Rafael brincava com seu pequeno carrinho de bombeiros, fazendo barulhos de sirene que arrancavam sorrisos dos pais. A família Santos era conhecida em Anápolis como pessoas trabalhadoras e unidas. Carlos havia construído sua empresa do zero, começando como pedreiro ainda jovem e gradualmente expandindo o negócio até se tornar um fornecedor respeitado na região. Márcia havia se formado em magistério e dedicava-se tanto aos próprios filhos quanto aos alunos da escola municipal, onde lecionava há quase 15 anos. Às 18h45, Carlos ligou o carro e a família partiu de sua casa no bairro Jundiaí, em Anápolis. O trajeto até Pirenópolis pela GEU 060 era familiar para eles, uma viagem que faziam pelo menos uma vez por mês para visitar os avós paternos. A estrada, apesar de não ser duplicada em todo o percurso, era bem conservada e considerada segura. A primeira parte da viagem transcorreu normalmente. Passaram por Goiânia sem problemas, pegaram a GO 070 em direção a Goianira e depois retornaram à GO 060 rumo ao norte. O trânsito estava leve para um domingo à tarde e Carlos mantinha uma velocidade constante e segura de aproximadamente 90 km/h. Às 19h30, quando já estavam a cerca de 40 quilômetros de Pirenópolis, Carlos parou em um posto de combustível na cidade de Petrolina de Goiás para uma parada técnica. Era o último posto antes do trecho mais isolado da estrada, conhecido pelos moradores locais como Serra do Silêncio, devido à ausência quase total de construções ou movimento nas proximidades. "Vou apenas usar o banheiro e comprar uma água", disse Carlos para Márcia. "Vocês querem alguma coisa?" "Traz um refrigerante para as crianças", pediu Márcia. O frentista do posto, Joaquim Pereira, de 54 anos, lembrava-se claramente da família Santos anos depois. Era uma família bonita, bem arrumada. As crianças eram educadas, o homem era gentil. Compraram 2 refrigerantes e uma garrafa d'água. O homem perguntou sobre a estrada à frente, se estava tudo normal. Joaquim havia respondido que a estrada estava livre, mas alertara sobre alguns buracos na serra devido às chuvas da semana anterior. Falei para ele tomar cuidado na descida da serra,
que tinha umas crateras grandes lá, recordaria mais tarde em depoimento à polícia. Às 19h45, a família Santos deixou o posto de combustível em Petrolina de Goiás. Seria a última vez que alguém os veria vivos. O que deveria ser um trajeto simples de 40 quilômetros até Pirenópolis se transformaria no maior mistério criminal da história recente de Goiás. Um caso que assombraria a região por quase 2 décadas e deixaria 5 famílias sem respostas. Em Pirenópolis, Sebastião Santos e sua esposa Maria Conceição aguardavam ansiosamente a chegada da família. Sebastião, ainda debilitado pela cirurgia cardíaca recente, havia pedido à esposa para preparar o prato favorito de Carlos, galinhada com pequi. Maria havia passado a tarde cozinhando, arrumando os quartos e preparando a casa para receber os netos. "Que horas Carlos disse que chegaria?" perguntou Sebastião, olhando o relógio da cozinha que marcava 21h15. "Ele disse antes das 9h. Deve estar chegando agora", respondeu Maria, embora uma ponta de preocupação já começasse a incomodá-la. Às 21h30, Maria tentou ligar para o celular de Carlos, mas a chamada não completou. Na época, a cobertura de telefonia móvel no interior de Goiás era precária, especialmente no trecho serrano entre Petrolina e Pirenópolis, então ela não se alarmou imediatamente. Às 22h, a preocupação começou a se intensificar. Sebastião, apesar de sua condição de saúde, sugeriu que ligassem para a polícia, mas Maria preferiu esperar um pouco mais. "Talvez tenham parado para jantar em algum lugar ou o carro deu problema", tentava racionalizar. Às 23h, Maria finalmente telefonou para a Polícia Militar de Pirenópolis. O sargento plantonista Valdeci Oliveira anotou as informações básicas e prometeu verificar se havia algum registro de acidentes na rodovia. "Senhora, não temos nenhum registro de ocorrência na GO 0060 hoje. É possível que eles tenham mudado de plano ou tido algum imprevisto. Vamos dar uma checada na estrada amanhã cedo." Na manhã de segunda-feira, 16 de agosto, quando Carlos deveria estar abrindo sua loja de materiais de construção em Anápolis, a preocupação se transformou em desespero. Carlos era extremamente pontual e responsável. Jamais faltaria ao trabalho sem avisar, especialmente numa segunda-feira, quando sempre tinha reuniões importantes com fornecedores. Maria Conceição ligou novamente para a polícia, desta vez mais insistente. "Meu filho nunca faria isso. Alguma coisa aconteceu com eles." O soldado Marcos Antônio Ferreira foi designado para fazer o primeiro patrulhamento da JO 060 em busca da família desaparecida. Saindo de Pirenópolis a 07E, ele percorreu todo o trajeto até Petrolina de Goiás, prestando atenção especial às curvas fechadas e aos pontos onde um veículo poderia ter saído da pista. "Verifiquei cada curva, cada barranco, cada lugar onde um carro poderia ter capotado ou saído da estrada", relataria Marcos anos depois. "Não encontrei absolutamente nada. Nem marca de freada, nem destroços, nem sinais de que algum veículo tivesse deixado o asfalto." No posto de Petrolina de Goiás, Joaquim confirmou que a família havia estado lá na noite anterior por volta das 19h45. "Saíram daqui normalmente. O homem parecia tranquilo, as crianças estavam brincando. Nada indicava problema algum." A primeira investigação oficial foi aberta na terça-feira, 17 de agosto, sob responsabilidade do delegado Antônio Carlos Mendes, da Delegacia de Polícia Civil de Anápolis. Mendes era um investigador experiente, com mais de 20 anos de carreira, mas admitia nunca ter enfrentado um caso tão desconcertante. "Uma família inteira não desaparece do nada", dizia Mendes para seus subordinados. "Tem que haver evidências, pegadas, alguma coisa que nos diga o que aconteceu." A investigação inicial focou em 3 hipóteses principais: acidente, sequestro ou crime passional. A equipe do delegado Mendes começou entrevistando amigos, familiares, funcionários e clientes de Carlos, procurando por inimigos,
dívidas ou problemas que pudessem ter motivado um crime. Carlos Santos emergiu das investigações como um homem íntegro e respeitado. Seus funcionários o descreviam como um patrão justo, que pagava salários em dia e tratava todos com respeito. Seus clientes o conheciam como um fornecedor confiável, que nunca havia se envolvido em negócios duvidosos. O Carlos era gente boa demais, disse João Batista, que trabalhou como pedreiro para Carlos por 5 anos. Nunca vi ele brigar com ninguém, nunca vi ele devendo nada para ninguém. Se alguém fez mal para aquela família, não foi por causa de algo que o Carlos tenha feito. A investigação dos aspectos financeiros da família também não revelou nada suspeito. Carlos mantinha suas contas em ordem, não tinha dívidas significativas e a empresa estava passando por um bom momento financeiro. Márcia também não tinha inimigos conhecidos. Seus colegas de trabalho a descreviam como uma professora dedicada e querida pelos alunos. Enquanto isso, as buscas na estrada se intensificavam. A Polícia Militar organizou patrulhamentos diários pela GO 060 e voluntários da região se uniram aos esforços de busca. Utilizaram cavalos para explorar áreas de mata mais densa nas proximidades da rodovia, pensando que o carro poderia ter saído da pista e ficado escondido pela vegetação. O Corpo de Bombeiros de Goiás enviou uma equipe especializada em resgate para verificar córregos e pequenos rios na região, considerando a possibilidade de que o veículo tivesse caído em algum curso d'água. Mergulhadores exploraram o Rio das Almas e seus afluentes, mas não encontraram vestígios do Chevrolet Omega ou de seus ocupantes. Uma semana após o desaparecimento, a Polícia Rodoviária Federal se envolveu na investigação, expandindo as buscas para outras rodovias da região. A possibilidade de que a família tivesse se perdido ou mudado de rota foi considerada, mas os avós confirmaram que Carlos conhecia muito bem o caminho para Pirenópolis. Ele fazia essa viagem desde criança, disse Sebastião Santos em entrevista à polícia. Carlos conhecia cada curva dessa estrada. Não era possível ele se perder. 2 semanas após o desaparecimento, a investigação recebeu sua primeira pista concreta. Um caminhoneiro chamado Aldemir Souza, que fazia a rota Goiânia-Brasília regularmente, procurou a polícia com uma informação intrigante. Na noite de domingo, 15 de agosto, eu estava voltando de Brasília e passei pela GO 060 por volta das 20h30, relatou Aldemir. Vi um Omega cinza parado no acostamento com a família do lado de fora. Pensei que fosse pane seca ou algum problema mecânico. Aldemir descreveu ter visto um homem, uma mulher e o que pareciam ser 3 crianças ao lado do veículo. Eles não pareciam em apuros. A família estava conversando normal, as crianças brincando. Até pensei em parar para oferecer ajuda, mas vi que tinha outro carro parado atrás, então imaginei que já estavam sendo ajudados. Essa informação mudou completamente o rumo da investigação. Se a família havia parado no acostamento e estava sendo ajudada por alguém, isso sugeria que o desaparecimento poderia não ter sido acidental. Que tipo de carro estava parado atrás do Omega? Perguntou o delegado Mendes. Era escuro, não consegui ver direito. Parecia ser uma caminhonete ou um carro grande. Tinha algumas pessoas do lado de fora também. Aldemir não conseguiu fornecer mais detalhes sobre o segundo veículo ou sobre as pessoas que estavam prestando ajuda. A distância, a velocidade e a luminosidade reduzida do final da tarde dificultavam uma descrição mais precisa. Com essa nova informação, a polícia passou a trabalhar com a hipótese de que a família Santos havia sido abordada por criminosos que se aproveitaram de algum problema mecânico do veículo. A investigação se voltou para a identificação de quadrilhas que atuavam na região, especializadas em assaltos a motoristas. Durante o mês de setembro de 1999, a Polícia Civil prendeu 3 suspeitos que haviam sido flagrados assaltando motoristas em outras rodovias de Goiás.
Sob interrogatório, todos negaram qualquer envolvimento no desaparecimento da família Santos e suas álibis foram verificadas e confirmadas. A investigação também explorou a possibilidade de tráfico de pessoas, uma prática que começava a ganhar notoriedade no Brasil no final dos anos 1990. A Polícia Federal foi acionada para verificar se havia conexões com redes criminosas de âmbito nacional, mas nenhuma ligação foi estabelecida. Conforme os meses passavam, o caso da família Santos começou a ganhar repercussão nacional. Programas de televisão especializados em desaparecimentos divulgaram fotos e informações sobre a família, na esperança de que alguém pudesse fornecer pistas sobre seu paradeiro. A Rede Globo exibiu uma reportagem especial no programa Linha Direta, apresentado por Marcelo Rezende, que trouxe o caso para conhecimento nacional. Centenas de pessoas ligaram para a produção do programa com informações, mas nenhuma se mostrou relevante para a investigação. Em dezembro de 1999, 4 meses após o desaparecimento, a família Santos foi oficialmente declarada desaparecida, mas não morta. Essa distinção legal era importante para questões relacionadas a seguros, propriedades e outros aspectos burocráticos que afetavam os parentes próximos. Sebastião Santos, já fragilizado pela cirurgia cardíaca e pelo desaparecimento do filho e da família, desenvolveu complicações de saúde que o levariam à morte em março de 2000. Maria Conceição sempre acreditou que o marido morreu de desgosto, incapaz de aceitar que nunca mais veria o filho e os netos. Sebastião morreu sem entender o que tinha acontecido, diria Maria anos depois. Ele ficava horas olhando pela janela, esperando ver o Carlos chegando com as crianças. Nunca se conformou. O ano 2000 trouxe novos desenvolvimentos para a investigação. O delegado Antônio Carlos Mendes foi transferido para Goiânia e o caso passou para as mãos do delegado substituto Roberto Almeida, que decidiu recomeçar a investigação do zero. Almeida ordenou uma nova busca intensiva na região da Serra entre Petrolina de Goiás e Pirenópolis, desta vez utilizando tecnologia mais avançada. Helicópteros da Polícia Civil sobrevoaram toda a área, equipados com equipamentos de detecção que poderiam identificar metais enterrados ou submersos. As buscas aéreas revelaram diversos objetos metálicos enterrados na mata, mas investigações posteriores mostraram que se tratava de lixo descartado irregularmente, peças de tratores antigos abandonados e outros detritos sem relação com o caso. Uma descoberta interessante foi feita em abril de 2000, quando uma equipe de busca encontrou os restos de um Chevrolet Opala vermelho em um barranco a cerca de 15 quilômetros da estrada principal. O veículo havia sido incendiado e estava no local há vários anos, mas a documentação encontrada no porta-luvas revelou que havia sido roubado em Goiânia em 1997. Embora não tivesse relação direta com o caso da família Santos, a descoberta do Opala queimado sugeria que a região era usada por criminosos para descartar evidências de crimes. Isso reforçou a teoria de que a família poderia ter sido vítima de uma quadrilha organizada. Criminosos que têm conhecimento para fazer 5 pessoas desaparecerem sem deixar rastro são criminosos muito organizados, observou o delegado Almeida. Não estamos lidando com bandidos comuns. A investigação passou a focar em grupos criminosos com maior grau de sofisticação, capazes de planejar e executar crimes complexos. A Polícia Civil de Goiás compartilhou informações com outros estados, procurando padrões similares de desaparecimentos. Casos semelhantes foram identificados em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Famílias que desapareceram em estradas rurais sem deixar vestígios. Embora as circunstâncias fossem similares, não foi possível estabelecer uma conexão definitiva entre os casos. Em 2001,
2 anos após o desaparecimento, Maria Conceição Santos, avó das crianças desaparecidas, decidiu contratar um detetive particular para dar continuidade às buscas. Djalma Ribeiro, ex-investigador da Polícia Civil que havia se aposentado e montado uma agência de investigação particular, aceitou o caso. Ribeiro trouxe uma perspectiva diferente para a investigação. Em vez de focar apenas na hipótese criminal, ele considerou outras possibilidades, incluindo a chance de que a família tivesse assumido novas identidades e estivesse vivendo em outro local. Em casos como este, onde não há corpos nem evidências físicas, temos que considerar todas as possibilidades, explicou Ribeiro. Talvez eles tenham se envolvido em algo que os forçou a desaparecer voluntariamente. Ribeiro investigou a possibilidade de que Carlos Santos estivesse envolvido em atividades financeiras irregulares que pudessem ter motivado uma fuga planejada. Examinou cuidadosamente as contas bancárias da família, conversou com contadores e advogados e procurou por transações suspeitas nos meses anteriores ao desaparecimento. A investigação financeira de Ribeiro foi minuciosa, mas não revelou nada suspeito. Carlos Santos mantinha uma vida financeira transparente, com movimentações bancárias compatíveis com sua renda declarada. Não havia saques grandes, transferências para contas desconhecidas ou qualquer indício de que estivesse preparando uma fuga. Descartei completamente a hipótese de desaparecimento voluntário, concluiu Ribeiro após 6 meses de investigação. A família Santos foi vítima de crime, disso eu tenho certeza. Em 2003, 4 anos após o desaparecimento, o caso recebeu atenção renovada quando a jornalista investigativa Cláudia Rodrigues, da revista Época, decidiu produzir uma reportagem especial sobre desaparecimentos não solucionados no Brasil. Rodrigues passou 2 meses em Goiás, entrevistando todas as pessoas envolvidas na investigação, revisando documentos e percorrendo a rota que a família Santos havia feito na noite de 15 de agosto de 1999. O que mais me impressionou foi a ausência total de evidências, escreveu Rodrigues em sua reportagem. É como se a família Santos tivesse sido engolida pela terra. Não há pegadas, não há rastros, não há testemunhas além do caminhoneiro que os viu parados no acostamento. A reportagem de Rodrigues trouxe um novo testemunho importante. João da Silva, um motociclista que trabalhava como motoboy em Anápolis, leu a reportagem e procurou a jornalista com uma informação que havia guardado para si durante 4 anos. Na noite de 15 de agosto de 1999, eu estava voltando de uma entrega em Pirenópolis, contou João. Passei por um trecho da Gol 060 e vi uma caminhonete branca parada no acostamento, com várias pessoas do lado de fora. Tinha muita fumaça, como se tivessem acendido uma fogueira. João descreveu ter visto pelo menos 4 homens adultos próximos à caminhonete, mas a distância e a velocidade não permitiram que identificasse rostos ou outros detalhes. O que mais chamou sua atenção foi a fumaça densa que subia da área onde os homens estavam. Pensei que fosse uma churrascada, pessoal fazendo um lanche na beira da estrada. Mas era meio estranho, porque estava ficando escuro e não era lugar muito seguro para parar. Essa informação intrigou os investigadores porque coincidia com o horário aproximado em que a família Santos deveria estar passando pela região. A fumaça densa sugeria que algo estava sendo queimado, possivelmente evidências de um crime. João não conseguiu precisar o local exato onde viu a caminhonete e os homens, mas estimou que fosse no trecho serrano entre Petrolina de Goiás e Pirenópolis, numa área conhecida como Curva do Macaco, devido a uma formação rochosa peculiar. Com essa nova informação, a polícia organizou uma busca específica na região da Curva do Macaco.
Utilizaram detectores de metal e cães farejadores treinados para localizar restos mortais, mas, novamente, não encontraram evidências relevantes. Os anos seguintes trouxeram poucas novidades para o caso. Em 2005, a família Santos foi legalmente declarada morta, permitindo que questões de herança e seguros fossem resolvidas. Maria Conceição, já com mais de 80 anos e debilitada pela idade e pelo sofrimento, recebeu uma pequena indenização do seguro de vida de Carlos. A investigação oficial permaneceu aberta, mas com atividade mínima. Novos delegados assumiram o caso ao longo dos anos, cada um tentando uma abordagem diferente, mas todos chegando às mesmas conclusões frustrantes. Havia evidências suficientes para caracterizar crime, mas não o suficiente para identificar culpados ou localizar as vítimas. Em 2010, 11 anos após o desaparecimento, o caso ganhou nova vida quando a Polícia Civil de Goiás decidiu aplicar técnicas de investigação mais modernas. O delegado Marcos Vinícius Castro, especialista em crimes antigos não solucionados, assumiu a investigação com uma equipe de especialistas em análise criminal. Castro ordenou a digitalização de todos os documentos relacionados ao caso e a criação de um banco de dados eletrônico que permitisse cruzar informações de forma mais eficiente. Também solicitou a reanálise de todas as evidências físicas coletadas ao longo dos anos, utilizando tecnologias forenses mais avançadas. A reanálise não trouxe descobertas revolucionárias, mas permitiu uma compreensão mais clara do cronograma dos eventos. Castro estabeleceu que a família Santos deixou o posto de Petrolina de Goiás às 19h45 e foi vista pelo caminhoneiro Aldemir por volta das 20h30, parada no acostamento a aproximadamente 20 quilômetros do posto. Isso nos dá uma janela de tempo muito específica, explicou Castro. Entre 19h45 e 20h30, algo aconteceu que fez a família parar. E entre 20h30 e o momento em que deveriam ter chegado a Pirenópolis, eles desapareceram completamente. Castro também reentrevistou todas as testemunhas ainda vivas, na esperança de que o tempo pudesse ter ajudado a recuperar memórias ou detalhes esquecidos. Infelizmente, os depoimentos permaneceram consistentes com as versões originais, sem acrescentar informações significativas. Em 2015, 16 anos após o desaparecimento, Maria Conceição Santos morreu aos 89 anos, levando consigo a esperança de um dia reencontrar a família. Seus últimos anos foram marcados pela tristeza profunda e pela sensação de injustiça por nunca ter obtido respostas sobre o destino de seus entes queridos. O caso da família Santos se tornou uma lenda urbana em Goiás. Motoristas que transitam pela JO 060, especialmente no trecho serrano, relatam sensações estranhas e avistamentos inexplicáveis. Alguns afirmam ter visto um Ômega cinza parado no acostamento durante a noite, que desaparece quando se aproximam para oferecer ajuda. Esses relatos, obviamente, não têm valor investigativo, mas demonstram como o caso se enraizou no imaginário popular da região. A família Santos se tornou símbolo de todas as injustiças não resolvidas, de todas as perguntas sem resposta que assombram as famílias que perderam entes queridos em circunstâncias misteriosas. Em 2016, o programa Fantástico da Rede Globo produziu uma reportagem especial sobre casos de desaparecimento não solucionados no Brasil, incluindo o da família Santos. A reportagem trouxe o caso de volta ao conhecimento nacional e gerou centenas de ligações de pessoas que afirmavam ter informações. Uma dessas ligações viria a mudar tudo. Em março de 2017, 18 anos após o desaparecimento, um fazendeiro chamado Antônio Ferreira da Silva contatou a Polícia Civil de Goiás com uma descoberta perturbadora em sua propriedade. "Encontrei um caminhão queimado na mata", disse Silva por telefone.
Está lá há muito tempo, todo destruído pelo fogo, mas tem umas coisas estranhas que vocês precisam ver. A descoberta do caminhão queimado na fazenda de Silva seria o primeiro avanço concreto na investigação em quase 2 décadas. E o que a polícia encontraria naquele veículo destruído revelaria uma verdade mais aterrorizante do que qualquer teoria que haviam considerado durante todos aqueles anos. Uma verdade que explicaria não apenas o desaparecimento da família Santos, mas também uma série de outros crimes que haviam permanecido sem solução por décadas. O pesadelo da família Santos finalmente começaria a fazer sentido. Mas o preço dessa revelação seria descobrir que a realidade era muito mais sinistra do que qualquer um poderia ter imaginado. O delegado Marcos Vinícius Castro dirigia pela estrada de terra empoeirada que levava à propriedade de Antônio Ferreira da Silva, situada a aproximadamente 35 quilômetros da GO 060, numa região isolada do Cerrado Goiano. Acompanhavam-no o perito criminal Roberto Nascimento e 2 investigadores especializados em crimes antigos. Após 18 anos de investigação frustrada, finalmente tinham uma pista concreta sobre o desaparecimento da família Santos. Antônio Silva, um fazendeiro de 67 anos que criava gado em suas terras há mais de 3 décadas, havia feito a descoberta por acaso. Enquanto inspecionava uma área remota de sua propriedade para avaliar a construção de uma nova cerca, deparou-se com os restos calcinados de um caminhão Mercedes-Benz que estava parcialmente escondido pela vegetação do cerrado. "Doutor delegado", disse Silva, guiando a equipe policial por uma trilha estreita na mata. "Eu conheço cada palmo dessa terra há 30 anos e juro que esse caminhão não estava aqui antes. Apareceu como se tivesse brotado do chão. O caminhão estava localizado numa depressão natural do terreno, cerca de 2 quilômetros da sede da fazenda, numa área que Silva raramente visitava devido ao terreno acidentado e à densa vegetação. O veículo havia sido completamente destruído pelo fogo, restando apenas a estrutura metálica principal e algumas peças que resistiram às chamas. "Senhor Silva", perguntou Castro, "quando foi a última vez que o senhor esteve nesta área?" "Faz uns 5 anos, doutor. Só vim aqui agora porque estou pensando em expandir os pastos. Se não fosse isso, esse caminhão podia ficar aqui para sempre sem ninguém ver." A primeira observação da equipe confirmou que o veículo havia sido intencionalmente incendiado. Os padrões de queima indicavam o uso de acelerante, provavelmente gasolina ou álcool, e a posição do caminhão sugeria que havia sido dirigido até aquele local antes de ser destruído. Roberto Nascimento, perito com mais de 25 anos de experiência, começou imediatamente a documentar a cena. "Pela corrosão e pelo crescimento da vegetação ao redor, estimo que este veículo esteja aqui há pelo menos 15 a 20 anos", observou. "A destruição foi proposital e planejada." O que mais chamou a atenção da equipe foram os objetos encontrados no interior do caminhão queimado. Apesar da destruição quase completa do veículo, alguns itens haviam sobrevivido parcialmente às chamas, protegidos por detritos metálicos que funcionaram como escudo térmico. Entre os destroços, encontraram fragmentos de roupas que não eram compatíveis com o uniforme típico de um caminhoneiro. Havia pedaços de tecido que pareciam ser de roupas infantis, incluindo o que restou de um pequeno tênis que claramente pertencera a uma criança. "Marcos", disse Nascimento ao delegado, "isso aqui não é um caminhão que pegou fogo acidentalmente. Tem evidências de que havia pessoas dentro quando foi incendiado." A descoberta mais perturbadora veio quando a equipe removeu os bancos destruídos e começou a escavar o solo sob o veículo. A aproximadamente meio metro de profundidade, encontraram fragmentos ósseos que foram imediatamente reconhecidos como sendo de origem humana.
Precisamos de uma equipe de antropologia forense aqui, determinou Castro, e quero que toda esta área seja isolada como cena de crime. Ninguém mais entra aqui sem autorização. Enquanto aguardavam a chegada dos especialistas, a equipe expandiu a busca para os arredores do caminhão queimado. Foi quando fizeram uma descoberta que mudaria completamente o rumo da investigação. A cerca de 50 metros do caminhão, parcialmente enterrado sob folhas secas e galhos, encontraram o que restava de um Chevrolet Omega cinza. O veículo estava em condições surpreendentemente boas, considerando o tempo que havia passado ao relento, mas mostrava sinais claros de violência. Os vidros estavam quebrados, a lataria apresentava marcas de impacto e o interior havia sido completamente revirado. Bingo! Murmurou Castro ao ver a placa do veículo. Era exatamente o carro da família Santos. O Omega não havia sido incendiado como o caminhão, mas mostrava evidências de ter sido usado para transportar algo pesado no porta-malas. Havia manchas escuras no carpete do bagageiro que pareciam ser de sangue, e marcas de cordas sugeriam que objetos ou pessoas haviam sido amarrados no interior do veículo. No porta-luvas do Omega, milagrosamente preservado, encontraram a carteira de Carlos Santos com todos os documentos intactos, confirmando definitivamente que aquele era o carro da família desaparecida. Mais perturbador ainda foi a descoberta de uma pequena mochila escolar no banco traseiro com o nome Rafael Santos bordado na frente. Depois de 18 anos, finalmente encontramos evidências físicas, disse Castro para sua equipe. Mas isso só confirma o que já sabíamos. A família Santos foi vítima de crime. A questão agora é descobrir quem fez isso e por quê. A chegada da equipe de antropologia forense, liderada pela doutora Helena Cordeiro da Universidade Federal de Goiás, trouxe recursos científicos mais avançados para a investigação. Doutora Cordeiro era reconhecida nacionalmente por seu trabalho na identificação de restos mortais em casos criminais complexos. Delegado Castro, disse doutora Cordeiro, após examinar preliminarmente os fragmentos ósseos encontrados sob o caminhão, posso confirmar que temos aqui restos de pelo menos 3 pessoas diferentes. 2 adultos e uma criança, baseado no tamanho e densidade dos ossos. A análise inicial também revelou que os ossos apresentavam fraturas compatíveis com trauma violento, sugerindo que as vítimas haviam sofrido ferimentos graves antes de serem queimadas. Doutora, é possível determinar há quanto tempo essas pessoas morreram? Considerando o estado de degradação e as condições ambientais, estimo entre 15 e 20 anos. Isso seria compatível com o desaparecimento da família Santos em 1999. Enquanto a equipe forense trabalhava na exumação cuidadosa dos restos mortais, Castro decidiu expandir a investigação para entender como o caminhão e o Omega haviam chegado até aquela localização remota. A propriedade de Silva fazia fronteira com outras fazendas da região, e o delegado queria entrevistar todos os vizinhos. Foi durante essas entrevistas que Castro encontrou Joaquim Barbosa, proprietário da fazenda adjacente, que forneceu informações cruciais sobre atividades suspeitas na região, durante o final dos anos 1990. Doutor delegado, disse Barbosa, um homem de 72 anos que havia trabalhado toda a vida como fazendeiro. Nos anos de 1998 e 1999, eu notei muito movimento estranho por essas bandas. Caminhões passando de madrugada, gente que eu nunca tinha visto, barulho de motor em horários esquisitos. Barbosa relatou que várias vezes havia visto veículos transitando pelas estradas vicinais durante a noite, sempre sem luzes, como se estivessem tentando não ser notados. Ele havia considerado a possibilidade de contrabando ou tráfico de drogas, mas nunca havia reportado às autoridades por medo de represálias.
Uma vez, devia ser por volta de agosto ou setembro de 1999, eu escutei uns gritos vindos da direção da mata. Eram gritos de mulher e criança muito desesperados. Durou pouco tempo, mas me arrepiou todo. A informação de Barbosa adicionou uma dimensão ainda mais sinistra ao caso. Se ele havia ouvido gritos em agosto ou setembro de 1999, isso coincidia exatamente com o período do desaparecimento da família Santos. Senhor Barbosa, por que nunca reportou isso à polícia? Doutor, naquele tempo a região era muito isolada. A polícia mais próxima ficava a mais de 1 hora de viagem e, francamente, eu tinha medo. Gente que faz esse tipo de coisa não hesita em silenciar testemunha. Castro compreendeu o receio do fazendeiro. Na década de 1990, o interior de Goiás ainda era uma região onde a presença policial era limitada, e moradores rurais frequentemente preferiam não se envolver em assuntos que pudessem ser perigosos. A investigação continuou com a análise detalhada do caminhão queimado. A identificação do veículo foi possível através do número do chassi, que havia resistido parcialmente ao fogo. O caminhão era um Mercedes-Benz 1113, fabricado em 1995, que havia sido reportado como roubado em Goiânia em julho de 1999, apenas um mês antes do desaparecimento da família Santos. Isso não é coincidência, observou Castro. Quem roubou esse caminhão estava se preparando para alguma coisa, e essa alguma coisa aconteceu em agosto de 1999. A investigação do roubo do caminhão revelou informações importantes. O veículo havia sido roubado do pátio da empresa de transportes Rodoviária Central, em Goiânia, durante a madrugada de 23 de julho de 1999. O proprietário, Valdecir Moreira, havia reportado o roubo no dia seguinte, mas o caminhão nunca foi recuperado. Era um caminhão bom, conservado, disse Moreira em entrevista à polícia. Valia uns R$60 mil na época. Não fazia sentido roubar para desmanchar, porque peças de caminhão não têm mercado fácil como carro de passeio. A polícia havia investigado o roubo na época, mas não havia encontrado pistas sobre os responsáveis. O caso havia sido arquivado depois de alguns meses sem desenvolvimento. Agora entendo para que queriam o caminhão, disse Castro. Não era para vender ou desmanchar, era para usar em um crime específico. Enquanto a investigação se aprofundava, a doutora Helena Cordeiro e sua equipe continuavam o trabalho meticuloso de exumação e análise dos restos mortais encontrados no local. Os resultados preliminares dos exames de DNA, realizados em laboratório especializado em Brasília, trouxeram confirmação do que todos suspeitavam. Delegado Castro, comunicou doutora Cordeiro por telefone. Temos correspondência positiva de DNA entre os restos encontrados e amostras de familiares da família Santos. Posso confirmar que encontramos Carlos Santos, Márcia Santos e pelo menos uma das crianças. Bem, dessa a confirmação científica de que haviam encontrado os restos da família Santos trouxe alívio e tristeza em medidas iguais. Após 18 anos de incerteza, as famílias finalmente teriam a confirmação do destino de seus entes queridos, mas também a dolorosa realidade de que haviam sido brutalmente assassinados. Doutora, conseguimos determinar a causa da morte. Os ossos mostram evidências de trauma contundente, possivelmente causado por instrumento pesado como martelo ou barra de ferro. As vítimas foram espancadas antes de serem queimadas. A brutalidade do crime chocou até mesmo investigadores experientes como Castro. A família Santos não havia apenas sido assassinada, havia sido torturada antes da morte. A investigação tomou um novo rumo quando Castro decidiu buscar conexões entre o caso da família Santos e outros desaparecimentos não solucionados na região. Se havia uma quadrilha organizada operando no interior de Goiás, era possível que a família Santos não tivesse sido sua única vítima.
Uma revisão dos arquivos policiais dos anos 1990 e 2000 revelou um padrão perturbador. Entre 1997 e 2001, pelo menos 7 pessoas haviam desaparecido em circunstâncias similares nas rodovias da região. Motoristas que saíam de uma cidade com destino a outra e simplesmente nunca chegavam ao destino. O caso mais similar era o de Roberta Silva, uma comerciante de 34 anos que havia desaparecido em novembro de 1999, 3 meses após a família Santos. Roberta viajava sozinha de Anápolis para Goiás Velho quando desapareceu na GO 070. Seu carro, um Fiat Uno azul, nunca foi encontrado. Temos um serial killer ou uma quadrilha que atuou na região durante pelo menos 4 anos, concluiu Castro. E eles eram organizados, conheciam bem a região e tinham um método específico para fazer pessoas desaparecerem. A descoberta de mais evidências na propriedade de Silva confirmou essa teoria. A equipe de busca encontrou enterrados em diferentes pontos da fazenda diversos objetos pessoais que claramente haviam pertencido a outras vítimas. Carteiras, relógios, joias e documentos de pelo menos 6 pessoas diferentes que haviam desaparecido na região durante os anos 1990. Entre os objetos encontrados estava a carteira de motorista de Roberta Silva, confirmando que ela havia sido vítima da mesma quadrilha que assassinou a família Santos. Isso aqui era um cemitério clandestino, observou o investigador José Carlos Ferreira. Quantas pessoas mais podem estar enterradas nesta propriedade? A investigação expandiu-se para incluir escavações sistemáticas em toda a área onde os objetos foram encontrados. Utilizando georradar e cães farejadores especializados, a equipe identificou pelo menos 12 locais onde o solo havia sido perturbado e recompactado, indicando possíveis sepulturas. As escavações revelaram a extensão aterrorizante dos crimes. Em uma área de aproximadamente 2 hectares, foram encontrados restos mortais de pelo menos 15 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças de várias idades. Meu Deus, murmurou Castro ao observar a 4ª sepultura sendo escavada. Não estamos lidando com um crime isolado. Isso é um cemitério de uma organização criminosa que operou durante anos. A análise dos restos mortais revelou que todas as vítimas haviam sido assassinadas de forma similar. Trauma contundente seguido de incineração parcial ou total. O padrão era consistente, sugerindo que os mesmos perpetradores foram responsáveis por todos os assassinatos. Durante as escavações, foi encontrado um objeto que mudaria completamente o rumo da investigação. Um caderno de anotações parcialmente preservado, enterrado junto com os restos de uma das vítimas. O caderno continha nomes, datas e descrições de veículos que coincidiam com os casos de desaparecimento na região. Isso aqui é um registro dos crimes, disse Castro, examinando as páginas danificadas, mas ainda legíveis. Alguém estava documentando sistematicamente os assassinatos. O caderno continha entradas como 1508-99, família Omega Cinza, 5 pessoas, Jô 060, 23-11-99, mulher Uno Azul, 1 pessoa, Jô 070, 05-03-00, casal Paraty Verde, 2 pessoas, Jô 164. Cada entrada incluía detalhes sobre as vítimas, seus veículos e o local onde haviam sido abordados. Era a prova documental de que uma organização criminosa havia operado sistematicamente na região, escolhendo vítimas, planejando os ataques e registrando os resultados. Quem quer que tenha escrito isso era muito organizado, observou Nascimento. Não eram bandidos comuns, era uma operação profissional. A análise grafotécnica do caderno foi enviada para especialistas em Brasília, na esperança de que pudesse fornecer pistas sobre a identidade do autor. Enquanto aguardavam os resultados, Castro focou em identificar as outras vítimas encontradas na propriedade. O processo de identificação era lento e complexo.
Muitos dos restos mortais estavam severamente degradados e nem todas as vítimas tinham sido reportadas como desaparecidas na época. Isso sugeria que algumas eram pessoas que viajavam sozinhas, sem família ou amigos, que notassem imediatamente sua ausência. Estamos lidando com vítimas oportunísticas, explicou Castro para sua equipe. A quadrilha não escolhia alvos específicos. Eles atacavam qualquer um que passasse pelos locais errados nos horários errados. Uma descoberta particularmente perturbadora foi a identificação de uma família completa, pai, mãe e 2 filhos pequenos, que havia sido assassinada em circunstâncias idênticas às da família Santos. Os Pereira, residentes de Catalão, haviam desaparecido em maio de 2000 durante uma viagem para visitar parentes em Pirenópolis. A família Pereira fez exatamente o mesmo trajeto que a família Santos, observou Castro. Mesma estrada, mesmo destino, mesmo horário aproximado. Os criminosos conheciam os padrões de tráfego e sabiam quando e onde encontrar vítimas. A investigação começou a revelar a sofisticação da operação criminosa. Os perpetradores não agiam impulsivamente. Eles estudavam as rotas, identificavam pontos de emboscada e tinham um sistema estabelecido para descartar evidências e restos mortais. Eles tinham este local como base de operações, concluiu Castro. Traziam as vítimas para cá, cometiam os assassinatos, queimavam as evidências e enterravam os corpos. Era uma linha de produção da morte. O proprietário da fazenda, Antônio Silva, foi submetido a interrogatório intensivo, mas sua história permaneceu consistente. Ele havia comprado a propriedade em 2010 de um corretor de imóveis em Goiânia e nunca havia tido conhecimento dos crimes cometidos em suas terras. Doutor delegado, se eu soubesse que tinha gente enterrada aqui, acha que eu ia chamar a polícia? Argumentou Silva. Eu podia ter ficado quieto para sempre. A investigação da compra da propriedade revelou uma cadeia complexa de vendas e transferências que tornava difícil rastrear os proprietários anteriores. A fazenda havia mudado de mãos várias vezes entre 1998 e 2010, sempre através de transações que envolviam empresas de fachada e documentação incompleta. Isso foi planejado para confundir qualquer investigação futura, observou Castro. Os criminosos sabiam que um dia este local poderia ser descoberto, então criaram uma cortina de fumaça documental. Em abril de 2017, um mês após a descoberta inicial, Castro recebeu os resultados da análise grafotécnica do caderno encontrado nas escavações. O resultado trouxe a primeira pista concreta sobre a identidade dos perpetradores. Delegado, disse o especialista por telefone, conseguimos identificar pelo menos 3 caligrafias diferentes no caderno. Isso confirma que havia múltiplas pessoas envolvidas na documentação dos crimes. Mais importante, uma das caligrafias havia sido identificada através de comparação com documentos em arquivos policiais. Pertencia a Valdecir Santos, sem parentesco com a família vítima, um criminoso conhecido que havia sido preso em 2003 por assalto à mão armada e homicídio. Valdecir Santos foi preso em Goiânia em 2003 e condenado a 25 anos de prisão, informou o especialista. Ele ainda está cumprindo pena no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Castro imediatamente solicitou autorização para interrogar Valdecir Santos na prisão. Após 18 anos de investigação frustrada, finalmente tinham um suspeito concreto que poderia fornecer respostas sobre o destino da família Santos e das outras vítimas. Vamos descobrir a verdade, disse Castro para sua equipe ao se preparar para a viagem à Aparecida de Goiânia. Depois de quase 2 décadas, essas famílias merecem saber o que aconteceu com seus entes queridos. O que Castro não esperava era descobrir que Valdecir Santos estava disposto a confessar tudo,
e que sua confissão revelaria uma operação criminosa muito mais extensa e aterrorizante do que qualquer um havia imaginado. Uma operação que havia ceifado dezenas de vidas inocentes ao longo de anos e que só havia parado porque seus líderes haviam cometido um erro fatal que os levou a ser descobertos e presos por outros crimes. A verdade sobre o desaparecimento da família Santos estava finalmente ao alcance. Mas essa verdade seria mais perturbadora do que todas as teorias e especulações dos últimos 18 anos. 28 de abril de 2017. Complexo prisional de Aparecida de Goiânia. O delegado Marcos Vinícius Castro atravessou os portões do presídio com uma mistura de expectativa e apreensão que não sentia há anos. Após 18 anos investigando o desaparecimento da família Santos, finalmente estava prestes a confrontar alguém que sabia a verdade. Valdecir Santos, de 52 anos, cumpria o 14º ano de uma condenação de 25 anos por homicídio e assalto, mas sua ficha criminal escondia crimes muito mais graves. A sala de interrogatório era pequena e mal ventilada, típica dos presídios brasileiros. Valdecir entrou algemado, escoltado por 2 agentes penitenciários. Era um homem de estatura média, com cabelos grisalhos e tatuagens que cobriam ambos os braços. Seus olhos eram frios e calculistas, mas havia algo neles que Castro reconheceu: o cansaço de alguém que carregava segredos pesados há muito tempo. "Valdecir", disse Castro, ativando o gravador. "Meu nome é Marcos Vinícius Castro, delegado da Polícia Civil de Goiás. Estou investigando alguns crimes que acreditamos que você possa conhecer." Valdecir olhou para o delegado com uma expressão indecifrável. "Doutor, eu já fui julgado e condenado pelos meus crimes. O que mais vocês querem comigo? Queremos a verdade sobre a família Santos, Carlos, Márcia, Bruno, Carla e Rafael Santos. Desapareceram em agosto de 1999 na GO 060. Ao ouvir os nomes, Valdecir fechou os olhos lentamente e permaneceu em silêncio por quase 1 minuto. Quando os abriu novamente, Castro viu algo que não esperava: lágrimas. "Doutor", disse Valdecir com a voz embargada, "eu tenho pensado nessa família todos os dias durante 18 anos. Não passa uma noite que eu não sonhe com as crianças gritando." Castro sentiu o coração acelerar. Após décadas como investigador, reconheceu quando alguém estava prestes a confessar. "Valdecir, encontramos os restos da família Santos enterrados numa fazenda no interior. Encontramos também um caderno com sua caligrafia documentando vários assassinatos. É hora de você contar a verdade." Valdecir suspirou profundamente e começou a falar. "Doutor, eu vou contar tudo. Não porque espero alguma coisa em troca, porque sei que vou morrer na cadeia. Vou contar porque essas famílias merecem saber o que aconteceu com seus entes queridos e porque eu não aguento mais carregar esse peso sozinho." O que Valdecir revelou nas próximas 3 horas mudaria para sempre a compreensão sobre os crimes que aterrorizaram o interior de Goiás durante anos. "A operação começou em 1997, disse Valdecir. "Éramos 5. Eu, Joaquim Ferreira, Roberto Mendes, Cláudio Silva e o líder, que chamávamos apenas de Doutor. O doutor era diferente de nós. Era estudado, tinha dinheiro, conhecia gente importante. Nunca soubemos o nome verdadeiro dele." Segundo Valdecir, o grupo se especializava em assaltos a motoristas em rodovias isoladas do interior goiano. Inicialmente, os crimes eram simples. Paravam os carros, roubavam dinheiro e objetos de valor e liberavam as vítimas. Mas isso mudou drasticamente em meados de 1998. O doutor disse que estava ficando perigoso deixar testemunhas vivas, que a polícia estava montando um padrão e que logo iam nos pegar. Foi quando ele decidiu que tínhamos que começar a eliminar as vítimas. O grupo desenvolveu um método sistemático.
Usando o caminhão Mercedes-Benz roubado, eles criavam falsos acidentes ou situações de emergência para fazer os motoristas pararem. Uma vez que as vítimas saíam de seus veículos para ajudar, eram sequestradas e levadas para a fazenda que o doutor havia comprado especificamente para esse propósito. A fazenda era nosso lugar seguro. Ficava longe de tudo. Ninguém passava por lá. O doutor tinha construído um galpão nos fundos onde a gente fazia o que tinha que fazer. Castro interrompeu. Valdecir, o que exatamente vocês faziam com as vítimas? Valdecir hesitou, claramente lutando para encontrar palavras para descrever atrocidades inimagináveis. Doutor, o que vou falar agora vai ser difícil de escutar. O doutor não estava interessado só no dinheiro. Ele tinha outras necessidades. Ele torturava as pessoas antes de matar. Dizia que era para elas falarem onde tinham mais dinheiro escondido, mas a verdade é que ele gostava de ver o sofrimento. A confissão de Valdecir revelou que a família Santos havia sido vítima de torturas prolongadas antes de serem assassinados. O grupo havia sido mantido vivo por mais de 24 horas no galpão da fazenda, enquanto o doutor tentava extrair informações sobre supostas economias ou bens de valor. A família Santos foi diferente das outras vítimas, continuou Valdecir. Eles eram pessoas simples, honestas. O pai trabalhava com materiais de construção, a mãe era professora. Não tinham dinheiro escondido como o doutor imaginava. Mas ele não acreditava. Continuou torturando para eles confessarem onde tinham guardado o dinheiro. Castro sentiu náusea ao ouvir os detalhes. Valdecir, como exatamente vocês abordaram a família na estrada? Foi no final da tarde de 15 de agosto de 1999. A gente tinha posto o caminhão atravessado na pista, como se tivesse quebrado. Quando o Omega parou para ajudar, o Roberto e o Cláudio saíram de trás do caminhão com armas. O homem tentou proteger a família, mas não tinha como. Valdecir descreveu como a família foi forçada a entrar no caminhão, enquanto ele e Joaquim dirigiram o Omega até a fazenda. As crianças estavam aterrorizadas, a mãe chorava desesperadamente, e o pai tentava negociar a libertação da família, oferecendo todo o dinheiro que tinha. Doutor, eu sei que não faz diferença agora, mas eu tentei convencer o grupo a deixar as crianças vivas. Falei que elas eram muito pequenas para se lembrar de nossos rostos, mas o doutor disse que não podia haver exceções. O destino da família Santos foi selado no galpão da fazenda. Valdecir descreveu como o doutor interrogou e torturou cada membro da família individualmente, enquanto os outros eram forçados a assistir. As crianças foram as que mais sofreram. O doutor usava elas para pressionar os pais. Dizia que ia parar de machucar os filhos se eles falassem onde tinham o dinheiro escondido. Mas eles não tinham dinheiro escondido, doutor. Eram pessoas honestas que viviam do trabalho. Castro teve que fazer uma pausa no interrogatório. Mesmo sendo um investigador experiente, os detalhes da tortura de crianças inocentes eram quase insuportáveis de ouvir. Valdecir, quem eram os outros membros do grupo? Onde estão agora? Joaquim Ferreira morreu em 2001, numa briga de bar em Goiânia. Roberto Mendes foi preso em 2004 por tráfico de drogas. Acho que ainda está na cadeia. Cláudio Silva sumiu depois que o grupo se desfez. E o doutor desapareceu em 2002. Nunca mais vi ele. A revelação de que havia outros membros vivos da quadrilha deu nova direção à investigação. Castro imediatamente solicitou que sua equipe localizasse Roberto Mendes no sistema prisional e iniciasse uma busca por Cláudio Silva. Valdecir, você disse que mantinha um caderno com registros dos crimes. Por quê? Foi ordem do doutor. Ele era obsessivo com organização. Queria tudo documentado.
Datas, nomes das vítimas, tipo de veículo, valor roubado, localização dos corpos. Dizia que era para não cometermos erros, para não voltarmos aos mesmos lugares muito rápido. O caderno encontrado nas escavações era apenas um de vários que o grupo mantinha. Valdecir revelou que existiam pelo menos 3 outros cadernos com registros de crimes, possivelmente enterrados em outras propriedades que o grupo usava como esconderijo. Quantas pessoas vocês mataram, Valdecir? Valdecir ficou em silêncio por um longo momento, claramente fazendo cálculos mentais. Entre 1997 e 2001, quando o grupo se desfez, matamos pelo menos 40 pessoas. Famílias inteiras, viajantes sozinhos, comerciantes, qualquer um que tivesse azar de passar pelos lugares errados na hora errada. 40 pessoas. Castro sentia o peso dessa revelação. 40 famílias que nunca souberam o que havia acontecido com seus entes queridos. 40 crimes que haviam permanecido sem solução por quase 2 décadas. Por que o grupo se desfez em 2001? O Joaquim morreu, como eu disse. Depois disso, o doutor ficou paranoico. Disse que a polícia estava chegando perto, que tínhamos que parar por um tempo. Ele desapareceu com a maior parte do dinheiro que tínhamos acumulado. O resto de nós se espalhou. Valdecir explicou que após o fim da quadrilha, ele havia tentado continuar uma vida criminosa independente, mas sem a organização e os recursos do grupo original. Foi assim que acabou sendo preso em 2003, pelos crimes pelos quais estava cumprindo pena. Valdecir, você se lembra dos últimos momentos da família Santos? A pergunta claramente afetou Valdecir profundamente. Ele ficou em silêncio por vários minutos antes de responder. Doutor, isso vai me perseguir até o dia que eu morrer. O menino mais novo, o Rafael, ele ficou perguntando quando ia poder voltar para casa. Disse que tinha que ir à escola na segunda-feira. A menina, a Carla, tentava proteger o irmão mais novo, abraçava ele quando o doutor se aproximava. Valdecir descreveu como a família foi executada na noite de 16 de agosto, mais de 24 horas após o sequestro. O doutor havia desistido de extrair mais informações e decidiu eliminar as testemunhas. Eles foram mortos no galpão. Primeiro o pai, tentando proteger a família até o fim. Depois a mãe. As crianças foram as últimas. O doutor dizia que era mais eficiente assim, que eliminava a resistência gradualmente. Os corpos foram queimados no caminhão roubado, que foi posteriormente incendiado para destruir evidências. O ômega da família foi escondido na mata para confundir qualquer investigação futura. Por que vocês não destruíram o ômega também? O doutor disse que se encontrassem só o caminhão queimado, pareceria acidente. Mas se encontrassem os 2 veículos destruídos, ficaria óbvio que foi crime. Então escondemos o ômega na mata. A estratégia havia funcionado parcialmente. A polícia, de fato, havia encontrado poucas evidências inicialmente, o que contribuiu para que o caso permanecesse sem solução por tantos anos. Valdecir também forneceu informações sobre as outras vítimas enterradas na fazenda. Cada nome, cada história, cada família destruída pela ganância e sadismo do grupo criminoso. Doutor, eu sei que isso não vai trazer ninguém de volta, mas eu quero que as famílias saibam que seus entes queridos não sofreram por nada que tenham feito. Eles foram vítimas de uma organização de monstros, e eles não mereciam o que aconteceu com eles. Castro perguntou sobre o doutor, o líder misterioso que havia orquestrado anos de assassinatos. Ele era um homem de uns 50 anos, bem vestido. Falava como pessoa estudada. Tinha carros caros, casa boa, mas gostava de machucar gente. Nunca entendi por que alguém com dinheiro se meteria nesse tipo de coisa, mas ele gostava do poder, do controle sobre a vida e morte das pessoas. Valdecir, você tem alguma ideia de onde o doutor pode estar agora? Não, doutor.
Depois de 2002, ele sumiu completamente. Pode estar morto, pode ter mudado de nome e estar vivendo em outro estado, mas eu duvido que ele tenha parado de matar. Gente como ele não para. A confissão de Valdecir durou mais de 6 horas, interrompida apenas por breves pausas. Ao final, Castro tinha em mãos a resolução de dezenas de casos de desaparecimento que haviam permanecido sem solução por décadas. 2 semanas após o interrogatório de Valdecir, a equipe de Castro localizou Roberto Mendes no Presídio de Segurança Máxima de Brasília, onde cumpria pena por tráfico internacional de drogas. Confrontado com a confissão de Valdecir e as evidências encontradas na fazenda, Roberto também decidiu colaborar com a investigação. Eu também não aguentava mais guardar isso, disse Roberto durante seu interrogatório. Quando vi na televisão que tinham encontrado os ossos na fazenda, eu sabia que era questão de tempo até alguém vir falar comigo. Roberto confirmou os detalhes fornecidos por Valdecir e acrescentou informações importantes sobre outros locais onde o grupo havia enterrado vítimas. Suas revelações levaram à descoberta de mais 3 cemitérios clandestinos em propriedades rurais de Goiás e Minas Gerais. A busca por Cláudio Silva foi mais complexa. Utilizando técnicas modernas de investigação, incluindo análise de dados bancários e registros de telefone, a polícia o localizou vivendo sob identidade falsa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde trabalhava como mecânico. Cláudio foi preso em junho de 2017 e, faced with overwhelming evidence, também confessou sua participação nos crimes. Sua contribuição principal foi fornecer detalhes sobre o sistema de comunicação que o grupo usava e sobre os métodos de seleção de vítimas. O doutor estudava os padrões de tráfego, explicou Cláudio. Ele sabia que dia da semana e que horário passavam mais carros de família nas estradas. Planejava tudo como se fosse um negócio. A identidade do misterioso doutor permaneceu um enigma até julho de 2017, quando um breakthrough veio de uma fonte inesperada. Maria Santos, irmã de uma das vítimas identificadas na fazenda, reconheceu a descrição física do líder da quadrilha. Esse homem que vocês descrevem, disse Maria à polícia, parece com um cara que conheci em 1999. Ele se apresentou como Dr. Eduardo Moraes, disse que era veterinário. Apareceu na nossa cidade querendo comprar gado, mas alguma coisa nele me deu arrepio. A investigação de Eduardo Moraes revelou uma identidade complexa e cuidadosamente construída. Dr. Eduardo Moraes de fato existia. Era um veterinário respeitado de Brasília que havia desaparecido em circunstâncias misteriosas em 1996. Sua identidade havia sido assumida por outra pessoa que a polícia nunca conseguiu identificar completamente. Documentos encontrados na antiga residência de Eduardo Moraes, em Goiânia, revelaram que ele havia deixado o estado abruptamente em 2002, vendendo todas as propriedades e transferindo dinheiro para contas em paraísos fiscais. Quem quer que fosse o doutor, ele era muito inteligente e muito perigoso, concluiu Castro. Ele construiu uma identidade falsa perfeita e a usou para cometer crimes durante anos antes de desaparecer novamente. Apesar de extensas investigações envolvendo a Polícia Federal e Interpol, o verdadeiro doutor nunca foi localizado. Permanece como um dos criminosos mais procurados do Brasil, embora muitos investigadores acreditem que ele possa ter morrido ou mudado de identidade mais uma vez. Em agosto de 2017, exatamente 18 anos após o desaparecimento da família Santos, Castro organizou uma cerimônia especial para entregar os restos mortais identificados para as famílias das vítimas. Foi um momento de encerramento emocional depois de quase 2 décadas de incerteza. Maria Conceição Santos havia morrido 2 anos antes, sem nunca saber o destino de sua família.
Mas outros parentes da família Santos estavam presentes, incluindo Sebastião Santos Júnior, irmão de Carlos, que havia dedicado anos de sua vida procurando respostas. Depois de 18 anos, finalmente podemos enterrar nossa família com dignidade, disse Sebastião durante a cerimônia. A dor nunca vai passar completamente, mas pelo menos agora sabemos a verdade. A investigação final revelou que a quadrilha havia sido responsável por 47 assassinatos confirmados entre 1997 e 2001, tornando-se uma das organizações criminosas mais letais da história recente do Brasil. Valdecir Santos e Roberto Mendes tiveram suas penas aumentadas para prisão perpétua. Cláudio Silva foi condenado a 35 anos de prisão. O caso da família Santos se tornou um marco na investigação criminal brasileira, demonstrando como crimes antigos podem ser resolvidos com persistência, tecnologia moderna e a coragem de testemunhas que decidem falar a verdade. Para o delegado Marcos Vinícius Castro, a resolução do caso representou o ápice de sua carreira. 18 anos depois, conseguimos dar às famílias as respostas que elas mereciam, disse Castro em uma entrevista final. Não podemos trazer de volta as vítimas, mas podemos garantir que suas histórias sejam lembradas e que a justiça seja feita. Em 2018, a área da antiga fazenda onde os corpos foram encontrados foi transformada em um memorial para as vítimas da violência rural. Uma placa simples marca o local, em memória das 47 pessoas que perderam suas vidas aqui entre 1997 e 2001. Que suas histórias nunca sejam esquecidas e que suas famílias encontrem paz. A Gozer Cesera continua sendo uma estrada movimentada que conecta comunidades no interior de Goiás. Mas para aqueles que conhecem a história, ela serve como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados e que a justiça, mesmo quando demora décadas para chegar, eventualmente prevalece. A família Santos finalmente descansava em paz, e a verdade que havia sido enterrada no Cerrado Goiano por 18 anos, finalmente veio à luz. Alguns segredos podem permanecer escondidos por anos, mas a terra sempre revela seus mortos, e a justiça, mesmo quando chega tarde, ainda é justiça.